fazendo a demonstração aqui de como funciona o boot. Então, esse botão manter logado é caso você volte para o início, precisa clicar no vencimento. Essa primeira tela aqui, a gente pode ver quantas salas eu tenho online atualmente. Atualmente eu estou com 116 salas, certo? Essa página aqui, a quantidade de salas aqui online, ela não atualiza automaticamente. Eu preciso clicar neste botão aqui para atualizar essa lista aqui. Certo que eu fizer alterações, eu criei mais salas. Esses números que vocês estão vendo aqui em cima, mais para transparência. Isso aqui é o status do nosso servidor. Então a gente tem aqui, por exemplo, o consumo de CPU tem 4% no servidor, não na sua máquina. E o consumo de memória RAM está em 63%. Tá bom? A gente deixa isso aqui porque algumas pessoas elas confundem quando o sistema apresenta lentidão por causa da UOL. Então o sistema da UOL ele é falho, muito falho. Então às vezes ele demora a responder. Então você pode ver que a saúde do servidor sempre se mantém nesse padrão. Certo? Aqui do lado direito a gente vê aqui, por exemplo, o nome do usuário e uma foto. De onde vem essa foto? Essa foto vem de serviço chamado Gravatar. Se você não conhece, procure ele no Gravatar, certo? A gente pede pelo endereço de e-mail seu cadastrado. Se tiver uma foto no Gravatar, a gente traz aqui. E aqui é o nome que você forneceu para a gente na hora de contratar o serviço, certo? O próximo passo aqui é a configuração. Aqui nesse primeiro card aqui, a gente tem as credenciais da UOL. É altamente recomendado que você tenha um login na UOL, certo? Porque na maioria das salas tem mais gente, só permite acesso a assinantes. A UOL só permite acesso a não assinante para salas com menos de 30 pessoas. Então a gente recomenda que você tenha. Você digita aqui seu e-mail, sua senha, clica em login. Ele vai fazer o login, verificou, já fez o login, o sistema agora está logado no site da UOL, certo? Então a gente recomenda também que antes de você abrir a sala, sempre vem aqui e faça o login, que o sistema esteja logado com o UOL. Se por um acaso esse seu login que foi bloqueado ou outra coisa, a gente tem que botar também log off, fazendo com que o sistema saia do login com o UOL, certo? Então sempre que eu vou abrir, eu venho aqui, login, aqui já vai ficar salvo, assim, com você faz aqui fica salvo. No segundo card, a gente tem aqui os usuários para as salas. Eu posso cadastrar vários usuários, por quê? Para evitar que pegue um usuário repetido de uma sala, certo? Então, como que eu vou cadastrar aqui? Eu posso colocar aqui, por exemplo, fulano, o nome do usuário, escolho aqui uma cor para ele, a gente tem uma quantidade de cor aqui bastante variada, paleta. Então, eu escolho aqui, por exemplo, esse vermelho, certo? Usar a imagem do perfil é caso eu tenha uma credencial aqui da UOL cadastrada e logada e tiver uma imagem cadastrada para esse login, isso aqui você tem que entrar lá no site da UOL e colocar uma imagem. Ele vai, se você marcar aqui, ele vai aparecer com a imagem lá, ele vai logar com essa imagem. Se você deixar desmarcado, ele não vai logar com essa imagem. Eu vou deixar aqui desmarcado para vocês. Então eu cadastrei. Nota que, para diferenciar aqui, eu marco aqui, a gente marca aqui com essa carinha, aqueles logins que estão marcados para entrar com a imagem, e que não tem carinha aqui para entrar sem imagem. Para descadastrar esse login que eu acabei de cadastrar aqui, é só clicar nesse X. Ok? Tá bom. Certo? Esse terceiro card aqui são as frases cadastradas, certo? Então aqui, aqui eu tenho a frequência em segundos, em quanto tempo a gente vai enviar essas mensagens. Eu costumo colocar de 1 minuto a 2. Entendeu? Então varia de cada cliente, mas o tempo mínimo é 1 segundo. Certo? Se eu quiser aumentar isso aqui, por exemplo, para diminuir agora aqui para 75 segundos, então aqui pago, né? 75. Ok, a partir do momento que eu digitei, eu não preciso salvar, já vai gerar lá no servidor, certo? Então, sua mensagem agora vai ficar 75 segundos. Ok, para inserir novas frases, como funciona? O botão ficou aqui embaixo um pouquinho, depois a gente vai pensar uma maneira de deixar mais próximo. Ok, você pode inserir frases com múltiplas linhas, por exemplo, eu vou colocar aqui um oi, aperto Enter, posso colocar assim, por exemplo, tudo bem, certo? Então aqui eu estou enviando 2 mensagens em segundo. Aqui a primeira mensagem aqui em cima, outra mensagem aqui. Eu prefiro mandar a mensagem direta. Então eu prefiro colocar assim. Eu fiz essas mensagens aqui que você pode estar olhando aqui. Por exemplo, eu cadastrar essa mensagem. Clico aqui no X, eu apago ela e aqui coloco minha mensagem.
pode ver que não tem nenhuma quebradinha aqui, não apertei Enter em nenhum lugar do meu texto, certo? Vou cadastrar a mensagem, apertar adicionar. Bom, agora eu tenho aqui duas frases aqui, vai ser enviado para o meu cliente. Como que vai ser feita essa envio dessas frases? Ele vai alternando. Então, deu 75 segundos, ele envia essa. 75 segundos depois, envia essa. 75 segundos depois, envia essa. A quantidade de mensagens que você pode cadastrar aqui é ilimitada. Você pode cadastrar quantas mensagens quiser, certo? Lembrando que tem a funcionalidade de múltiplas linhas. Oi, aqui ó, tudo bem? Alguém aí? Vou colocar esse aqui de exemplo, certo? Para vocês verem como que vai funcionar. Inclusive, deixa eu tirar esses aqui para a gente ver funcionando lá. Vou colocar aqui 10 segundos, certo? Centralizar aqui essa lista de salas. Pegar um aqui. Vamos dar aqui. Vou soltar essa sala aqui. Ó, tá vendo? Múltiplas linhas. Então, oi, tudo bem? Alguém aí? Mandei múltiplas linhas aqui, certo? Então, assim funciona múltiplas linhas. Ok, voltando para cá agora. Eu não quero ficar enviando mais mensagens. Então, vou apagar aqui. Se eu não tenho nenhuma mensagem, ele não vai enviar nenhuma mensagem. Vou colocar de novo meu tempo aqui em 90 segundos. Certo? Depois do cadastro profissionais. E aqui a gente vai, por exemplo, uma configuração de abrir a sala, certo? Aqui a gente tem aqui um padrão para essa abertura. Aqui é onde a gente vai fazer a busca por essas salas, certo? Então tá aqui. A primeira opção aqui é mínimo de pessoas na sala. O que é isso? Porque para mim não vale a pena abrir sala com pouca gente. Então eu quero o máximo de público possível. O máximo de pessoas na sala da UOL é 50 pessoas, contando 20 assinantes e 30 não assinantes. Mas aí eu coloco uma média de 30, que é uma média bacana de quantidade de pessoas, certo? Esse aqui, máximo de sala com categorias, é a maneira de diversificar a quantidade de salas, certo? Vou explicar um pouco mais na frente, detalhadamente, o porquê dessa opção aqui, certo? Então vamos lá. Aqui, ó, nota que essa lista aqui foi carregada. Vou recarregar a página para vocês verem ela sendo carregada aqui. Ela está sendo recarregada. Ele traz da UOL no exato momento. Então, neste exato momento, eu posso ver aqui, ó, bate para a UOL 38.445. E aqui, barra 6.230. Então, o que esses números querem dizer aqui? Esse número da esquerda aqui, ó, a quantidade de pessoas online nessa categoria aqui. Essa aqui é a categoria paga. Quer dizer que a UOL inteira, nesse exato momento, tem 38.445 pessoas online. Certo? E da direita é a quantidade de salas que tem aqui dentro. Então, a quantidade de salas aqui são 6.230. Então, esse número varia por quê? Porque tem salas criadas por assinantes. Tá vendo? A gente tem aqui 93 salas criadas por assinante. Eu estou gravando esse vídeo às 3 da manhã. Então, a quantidade de pessoas online aqui é muito pequena, 38.445. Durante o dia, a média é entre 70 a 75 mil pessoas com 6.900 salas, mais ou menos. Entendeu? Então tá, esses números aqui me ajudam a escolher as melhores salas. Por exemplo, eu posso notar aqui que as categorias que mais têm usuários é a categoria sexo, com 5.307, e cidades e regiões com 23 mil, certo? Então vamos ver, por exemplo, cidades e regiões. Aqui a gente escolhe as categorias. Ó. Aqui também dá para notar que o estado com o maior número de pessoas aqui online nesse exato momento é São Paulo, com 6.788, certo? Só que esses 6.000 aqui estão divididos em 592 salas, certo? Então, nem sempre o número maior representa a maior quantidade de salas, representa as salas mais cheias, porque ele tem muita sala aqui, mas ainda assim eu vou selecionar São Paulo, certo? Eu vou selecionar também, por exemplo, aqui na categoria sexo, uma sala também, por exemplo, aqui o LGBT, não, o sexo virtual, 1.865 pessoas, certo? Seleciono as categorias que eu quero buscar essas salas, eu clico aqui em salvar primeiro, certo? Então, aqui salvo com sucesso, certo? E agora eu vou clicar aqui em carregar as salas. Então, eu vou buscar a lista de salas, que é a que cumprem essa determinada quesito que eu coloquei, no mínimo 30 pessoas, e máximo 5 por categoria, certo? Então ele me trouxe aqui, ó, uma lista com 15 salas que ele colocou para mim. Esse número geralmente de dia é bem maior. Se esse número for pequeno, você pode, por exemplo,
aumentar a quantidade máxima de salas por categoria ou diminuir a exigência de pessoas mínimas, certo? Aumentar também a quantidade de categorias. Aqui coloquei apenas 2 categorias, estamos às 3 da manhã. Ok. Nessa tabelinha aqui a gente tem, por exemplo, aqui a categoria dele, ó, é Campinas, a sala é Campinas 2, tem online nesse exato momento 32 pessoas, certo? Então tá, vamos começar a abrir esse card aqui dentro de um outro card, um card principal para a abertura da sala, certo? Aqui a gente tem 4 botões, OK, que é o que vai ser envio do CAPTCHA, aquele texto, aquele imagem com o texto que aparece para a gente. Esse botão aqui, que é o botão que a gente vai colocar para quando a gente quer chamar um novo CAPTCHA. Esse botão aqui é para carregar nova imagem do mesmo CAPTCHA. E esse botão aqui, vermelho, é para descartar o CAPTCHA. Então vamos lá, vamos mostrar aqui como é que funciona. Eu vou começar apertando o azul. Esse botão azul trouxe para mim o CAPTCHA. Então eu posso digitar o CAPTCHA J83G. Aí digamos que eu não entendi uma letra, mas eu já comecei a editar o CAPTCHA. Se eu pedir um novo CAPTCHA, olha o que acontece. Clicando no botão azul, ele me traz uma nova combinação de letras. Então vem aqui 97W e eu não entendi a última letra. Ao invés de eu pedir um novo CAPTCHA e digitar tudo de novo, eu clico no botão branco, tá? Que ele vai carregar para mim uma nova imagem, mas com a mesma combinação de letras. Certo? Isso não é uma funcionalidade que a UOL disponibiliza nas páginas dela, mas o nosso boot traz isso para facilitar a inserção desses CAPTCHAs, certo? Após eu digitar o CAPTCHA, eu posso simplesmente apertar Enter ou apertar no botão OK, que fica logo abaixo, que é o botão mais discreto, porque ele dificilmente é usado, a gente aperta o Enter, que é mais prático, certo? Nota que a quantidade de salas aqui está diminuindo, tá? Tinha 15, agora tem 14, porque eu já digitei 1. Digamos que eu não queira Campinas 2 por algum motivo, então eu clico no botão vermelho com a lixeirinha para descartar aquela sala. Então, aquela sala não vai ser aberta, certo? Quando eu digito um CAPTCHA aqui, ó, vou começar a digitar alguns mais rápido para vocês verem aqui como é rápido. Nota que no canto superior esquerdo, ele está mostrando o aviso para mim se eu entrei ou não naquela sala, certo? Então ele diz para mim se eu entrei ou não naquela sala. Se eu errar um CAPTCHA, ele vai dizer para mim, por exemplo, olha lá, dá uma mensagem de erro, pelo preenchimento do código, certo? Outras mensagens de erro que podem aparecer é usuário bloqueado, pode ter outra mensagem também que é de sala cheia, acesso somente para assinantes. Então essas mensagens eu vou explicar mais um pouco para vocês. Se aparecer sala cheia somente para assinantes, você não está logado na UOL a partir das credenciais da UOL aqui. Então você vem aqui e coloca suas credenciais, coloca um login, certo? Então ele vai logar na sala da UOL. Aí sim você vai poder ficar livre daquela mensagem. Se ele aparecer o usuário bloqueado, certo? Provavelmente é o endereço IP do nosso servidor que está enviando as mensagens que foi bloqueado pela UOL. A UOL ela bloqueia para evitar root, então ela está sempre bloqueando isso, certo? Mas por causa disso, o nosso boot muda o IP a cada 10 segundos, certo? Então a cada 10 segundos ele muda esse IP. Só que às vezes ele é bloqueado antes dos 10 segundos, então aparece essa mensagem para você. Você vai fazer, espera 10 segundos e continua a sessão dos CAPTCHA. Então se aparecer o usuário bloqueado, espera 10 segundos e continua a sessão dos CAPTCHA. Muitas vezes é menos que isso, às vezes a gente nem repara uma sala, depois ele é em cada 10 segundos, então sempre coincide. Mas por garantia eu costumo esperar 10 segundos, depois eu volto a inserir os CAPTCHAs, certo? Então ele é bem rápido para a gente colocar os CAPTCHAs aqui. Vocês podem notar que eu estou conversando aqui com vocês e digitando CAPTCHA, a gente colocou 15 CAPTCHAs aí rapidamente. Ele preenchimento do código, então ele é CAPTCHA, certo? Se a gente vem aqui, atualiza a nossa lista de salas online, agora eu tenho 226 salas online, certo? Que outras opções mais a gente tem aqui? Se eu clicar aqui na foto, certo? A gente tem 3 opções aqui. Sair para fazer logout no sistema, esse perfil ainda está desativado, porque esse programa a gente está melhorando ele, então coisas que ainda não estão prontas. E aqui a gente tem a opção de mudar a senha, certo? Você coloca a senha atual, senha nova, e repete a nova senha, e ele vai dizer se deu certo ou não, certo? Que eu olhei a senha errada e ele mudou para mim. Outra opção que a gente tem aqui, ó, é ejetar. O que será esse ejetar aqui?
Alguns clientes me pediram que tivesse uma maneira de sair de todas as salas online ao mesmo tempo, certo? Então, para isso, a gente implementou esse botão aqui vermelho à direita de cada sala. Ele vai sair da sala, então vou escolher uma aqui, por exemplo, essa primeira aqui. Essa primeira sala, eu cliquei aqui, ele faz o logout naquela sala. Simplesmente sai daqui a linha listagem, certo? Agora ficou 225. Quero tirar isso aqui também, certo? Agora ficou 224 salas. Mas eu quero apagar todas essas salas de uma vez. Por algum motivo eu quero sair de todas. Então eu clico aqui, ejetar, certo? Então ele vai ejetar, esse botão ejetar, vai ejetar de todas as salas aqui que você tem aqui. Ele vai fazer isso e vai atualizar a página, certo? Então eu acredito que eu tenho passado por todas as opções disponíveis aqui. Hoje a gente não tem disponível ainda uma opção de escolher subcategorias, certo? Então, por exemplo, já me pediram Belém. Então a gente viria aqui no Pará e ver que eu posso selecionar o Pará inteiro. Então vou selecionar Belém. Então isso é uma funcionalidade que já foi pedida e já está na linha de desenvolvimento, certo? Se tiverem outras sugestões, a gente pode implementar também. Então a gente está aberto a sugestões. Então, pessoal, eu acredito que seja isso. Era isso. Da dúvida, é só entrar em contato aí. Vou deixar o e-mail na descrição do vídeo, se a pessoa tiver visto no YouTube. Então vou deixar um vídeo de contato.